As berinjelas são sensacionais. Eu sou uma fã de berinjela. Eu já tenho aqui no canal também uma caponata, que pode ser servido não só como uma salada, como também como um aperitivo, acompanhando torradinhas, de preferência torradinhas de pão francês. Dê uma olhadinha na nossa playlist berinjela, que lá você irá achar esta receita da caponata, como outras também. Eu tenho aqui uma berinjela, não muito grande. O que eu vou fazer? Eu vou retirar a casca escura. Por que eu vou fazer isso? Porque o maridão não é muito chegado e ele diz que fica depois que vai ao forno, fica parecendo um chiclete endurecido. Então, se você não se incomodar que ela fique um pouquinho difícil de mastigar, você mantenha a casca também. Então, vamos lá. Eu vou cortar aqui a ponta. Vou retirar bem aqui esse cabinho e vamos então retirar toda essa casquinha preta. Quando você for comprar berinjela no mercado, dê uma olhadinha nas que estiverem bem brilhantes e com a casca bem lisinha. Se por acaso tiver alguma parte amassada, não compre, porque ela vai estar estragada e você vai ter que jogar fora o seu legume. Outra dica importante é você olhar se não tem furinhos, porque se tiver furinhos, a borboletinha colocou ovo e lá dentro vai ter uma lagartinha. Então fique de olho. Agora que eu já descasquei, é só a gente pegar aqui as cascas. Eu vou colocar aqui nesse potinho para então fatiar a berinjela. Mas não jogue fora estas cascas maravilhosas, porque você pode fazer um vinagre de berinjela. Dê uma olhadinha na nossa playlist vinagres, que lá você vai ter a receita desse vinagre, como outros também. Eu vou cortar aqui umas fatias aproximadamente da largura de um dedo. Vamos empanar então as rodelas de berinjela para seguirmos a nossa receita. Eu tenho aqui farinha de rosca caseira, que é uma maneira excelente de você aproveitar aquele pãozinho que ficou endurecido. E eu vou já temperar a minha farinha. Desta maneira a berinjela já ficará temperada. Eu vou usar essa mistura de sal temperado para massas. Dê uma olhadinha na nossa playlist temperos, que lá você vai ter esse sal. Se você ainda não tiver um sal temperado como esse, você pode usar sal, você pode usar pimenta, você pode usar todos os ingredientes desse sal. Dê uma olhadinha, ou então você pode também ver outros no nosso canal. A quantidade é a gosto, lembrando que nós vamos utilizar queijo para cobrir no final e não coloque muito para que não fique muito salgado. Dá uma misturada aqui boa. Das outras vezes que eu fiz essa receita, eu não gostei de uma coisa. Eu empanava completamente as fatias de berinjela. Levava ao forno. Depois eu colocava molho e queijo e voltava ao forno. A parte de cima, que foi empanada e que recebia o molho, eu achei que não ficava muito boa. A sensação que eu tinha é que o empanado ficava meio embatumado. Então, da última vez que eu fiz, eu só empanei um lado da berinjela, da fatia de berinjela. Caso você queira fazer só as berinjelas à milanesa, você empane dos dois lados. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Pegar uma fatia de berinjela, vou colocar um fio de azeite num lado, vou
Vou espalhar aqui bem direitinho e vou virar. Como eu não quero mergulhar a minha fatia diretamente no ovo batido, com o pincel eu vou passar aqui na lateral e em cima. E com a minha farinha temperada, eu vou colocar aqui, lembrando que a parte de baixo está protegida. Dessa maneira, eu vou resguardar uma lateral da berinjela sem empanar e assim não vai ficar embatumada. Agora é só você pegar a sua rodelinha de berinjela e colocar inicialmente com a parte do azeite virada para baixo. Eu vou colocar aqui nesse tabuleiro que está coberto com um tapetinho de silicone, aquele tapetinho que eu recomendei lá no começo. Mas se você não tiver um tapetinho de silicone, você pode forrar o seu tabuleiro com papel alumínio e depois um papel manteiga. E se o seu tabuleiro for tefal, você até nem precisa fazer isso, você coloque mais uma camada de azeite ou óleo de sua preferência, com o pincel você espalhe e assim a sua berinjela não irá grudar no seu tabuleiro. Vamos continuar aqui o nosso processo. Espalha com a colher. Agora que eu já empanei a parte de cima das minhas fatias e as laterais, a parte de baixo só levou azeite. Eu vou levar ao forno para que dê uma leve dourada. Quando eu voltar, eu digo quanto tempo demorou e a temperatura que eu usei no meu forno elétrico. Lembrando sempre que cada equipamento é um equipamento, eu aqui só vou dar uma ideia de tempo e temperatura. Então, até daqui a pouco. Após 40 minutos a 180 graus aqui no meu forno elétrico, as minhas rodelas estão querendo ficar completamente douradas, mas eu não deixei, porque como eu vou virá-las para voltar novamente, eu fico até com medo de queimar. Mas vocês podem ver, olha só, as laterais já estão bem douradinhas, elas estão firmes e a parte de baixo deu uma cozida. Então, o que a gente faz agora? A gente vira, olha só, está tudo bem cozidinho. Aí a gente vira todos os tem uns pedacinhos que já estão querendo ficar até douradinhos. A gente vira todos e vai colocar o molho. Você pode usar um molho de tomate caseiro, você pode usar ketchup. Inclusive, você pode usar um ketchup de pimentão, que fica sensacional. Mas eu quero dar um up nessas minhas berinjelas e eu vou usar um molho de pimenta oriental, que eu quero que elas fiquem mais picantes. Então é só você colocar um pouquinho do molho. A quantidade de molho é a gosto. Vou botar primeiro só nesses pedacinhos daqui. E eu vou usar mussarela ralada. Eu gosto de comprar o pedaço e ralar. Eu dou preferência a usar mussarela porque eu acho que ela derrete melhor e tem um sabor mais neutro. Mas se você quiser, você pode usar ou um queijo prato, você pode usar um queijo coalho, você pode usar um queijo Minas padrão, ou então queijos mais fortes, tipo provolone, parmesão ou mesmo um grana padano. A quantidade também é a gosto. Então você coloca a quantidade de queijo que você quiser. E para finalizar, eu gosto de usar
orégano. Aí assim é só você continuar nessa tarefa de cobrir as rodelas de berinjela com o molho, queijo e o orégano. Agora que todas as fatias estão devidamente preparadas, é só levar ao forno para derreter o queijo. E já já eu volto e dou para vocês uma ideia de quanto tempo demorou para que o queijo derretesse. Após 15 minutos no meu forno, a mesma temperatura, 180 graus, aqui está o meu queijo derretido e as minhas berinjelas perfumando a minha cozinha.